Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro reta final do nosso Revisão PGE. Sou o professor Pedro Coelho, defensor público federal há mais de 10 anos e também autor de obras jurídicas e professor em preparativos para concurso público, focado nas carreiras jurídicas na área criminal e há mais de 10 anos também, e estamos para tratar de alguns temas importantes nessa revisão de véspera voltada, claro, à prova dos senhores e das senhoras na Advocacia do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Pública aí do Estado de Minas Gerais, a equivalente à Procuradoria do Estado. Maravilha? Tranquilo? Não sei qual é a ordem que os senhores e as senhoras estão vendo, se viram, já assistiram nesse momento a aula que eu gravei para processo penal, mas ficou sob a minha incumbência tratar de temas referentes à parte de direito penal material e à parte de direito criminal processual. Vencemos aquela etapa e doravante trabalharemos aspectos importantíssimos dentro da seara do direito material. Bacana? Tranquilo? Nesses próximos 50, 60 minutos, espero trazer temas que sejam importantes e que, quem sabe aí, sejam tratados justamente na prova dos senhores e das senhoras. Maravilha? Tranquilo? Sem mais delongas, vamos aí. E quem ainda não me segue nas redes sociais, fica aí à vontade. Professor Pedro Coelho tem aí meu Instagram, meu canal do YouTube, sempre frequentemente atualizados e alimentados, e também meu grupo lá no Telegram. Vamos tratar, pessoal, primeiramente de um tema que é e está sempre, constantemente na ordem do dia aí do seu examinador, das bancas de concurso e, naturalmente, da doutrina, na atuação prática daqueles que militam na área criminal, como é o meu caso, e, notadamente, tem reflexos aí importantes e temas a elas direta ou indiretamente vinculados, sendo travados nos tribunais superiores, notadamente STF e STJ. Me refiro aqui à insignificância. Presta atenção rapidamente, porque a insignificância ela vai dialogar de forma muito direta com um aspecto importante dentro do conceito de crime, que é a tipicidade. Normalmente, nós analisamos de forma automática a tipicidade sobre a matriz formal, ou seja, a chamada tipicidade formal, que nada mais é do que verificar se o fato analisado e enfrentado no mundo externo, no mundo real, ele consente, ele tem, ostenta aderência abstrata àquilo que é idealizado e tipificado pelo nosso legislador. Maravilha. Só que com o avanço do tempo e o avanço da sociedade, percebeu-se que a análise da aderência formal abstrata da conduta, do comportamento verificado no mundo real, com aquele abstratamente idealizado pelo legislador ao tipificar determinada conduta, ainda assim era importante, porém não mais suficiente. Notadamente, a partir da segunda metade do século passado, do século XX, no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, de forma ainda mais robusta, a partir da década de 60, 70 do século passado, passou-se a analisar a ideia justamente de direito penal como um instrumento efetivo de tutela e proteção a bens jurídicos caros à coletividade e à sociedade. E, juntamente com a perspectiva da fragmentariedade e da subsidiariedade, passou-se a entender que o direito penal seria vocação de última ratio a ser utilizado pelo Estado. É dizer, somente para soluções mais drásticas nós teríamos a aplicação do direito penal. E isso é uma direita, ou aliás, uma diretriz clássica e histórica do direito criminal. Mas o que é que isso, Pedro, tem a ver com a insignificância e com processo de amadurecimento com o direito penal? É porque, à luz dessa teoria muito bem desenvolvida, sobretudo pelo professor Klaus Roxin, na Alemanha, e difundida mundo afora, sobretudo
no mundo ocidental, passou-se a enxergar que, para um crime ser efetivamente reconhecido como existente, precisaríamos não apenas enxergar o desvalor da conduta, o desvalor do comportamento, aferível, sobretudo, a partir da ótica da tipicidade formal, mas também o desvalor do resultado. Então, seria esse binômio desvalor da conduta, do comportamento e desvalor do resultado um guia mais robusto e consentâneo com os princípios e postulados da fragmentariedade e da subsidiariedade do direito criminal. E é justamente nesse contexto que o tema da insignificância vai se destacar e atrelar aqui de início numa perspectiva de política criminal, mas sendo associado a uma ideia fomentada de tipicidade material. É dizer, um comportamento ele de forma abstrata e formal pode até ter aderência típica, é dizer, a conduta externalizada no mundo real pode ter assimilação perfeita, aderência perfeita ao tipo penal, mas ainda assim a conduta não ser criminosa, não ser típica, porque eu precisarei analisar se aquele comportamento que se adere formalmente à tipicidade formal, ela tem o condão de gerar a ideia e a percepção de desvalor do resultado. E é nessa ótica que a gente vai enxergar a insignificância. Se afirmarmos ser caso de incidência do princípio da insignificância, nós estaremos dizendo que, apesar daquele comportamento ser típico do ponto de vista formal, em razão do desvalor do resultado produzido, que se entende por insignificante, não haverá a tipicidade material. E a tipicidade penal, ela é conformada pelo binômio da tipicidade formal cumulado necessariamente com a tipicidade material. Ausente uma delas, no caso, a tipicidade material pela incidência da insignificância, eu terei uma conduta atípica. E aí, isso chegou muito forte no direito criminal brasileiro, de forma que, tentando estruturar, inclusive fixando e idealizando verdadeiros pressupostos ou requisitos para a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento lá atrás da Ordem de Habeas Corpus 84.412 do Estado de São Paulo, teve a fixação e o entendimento, até hoje aplicável e importante para a gente levar para a prova, de 4 vetores interpretativos para apontarmos a aplicabilidade ou não da insignificância. E quais são esses 4 vetores? Vai para a tela, presta atenção que eu estou a me referir à mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E aí você me diz, Pedro, finalmente eu estou ansioso, ansiosa, porque você vai ter a oportunidade de definir cada um desses requisitos, desses pressupostos. E aí, me perdoe a decepção, mas eu não o farei isso. Em minha defesa, calma lá, eu digo que eu não o farei, mas em minha defesa afirmo categoricamente que nenhum doutrinador ele tem a consideração e a possibilidade de fazê-lo. E se o faz, ele faz da sua livre cabeça ou do seu entendimento, porque o Supremo ele não define, ele não conceitua, ele não explica cada um desses vetores. O mais honesto, ou pelo menos um dos mais honestos nesse sentido, é o professor Paulo Queiroz, que recentemente foi, inclusive, está sendo, no momento que eu gravo, examinador da prova da Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público Federal, que diz em sua obra que ninguém teve até hoje condições de definir cada um desses vetores e que, por vezes, eles se confundem em si. Então, não são, na prática, compreendidos a unicidade, mas sim em seu conjunto.